Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje nós daremos continuidade à disciplina de Análise e Simulação de Processos com a aula 30. E nesta aula nós veremos os princípios básicos de otimização na engenharia, tá certo? Porque é necessário toda uma contextualização e compreensão de alguns conceitos específicos da otimização, tá? Para a gente entender como é formulado e escrito um problema de otimização, para que a gente possa posteriormente verificar como essa formulação se relaciona com a simulação de processos. Também, então, essa aula a gente vai ver vários conceitos novos e entender certinho o que são, né, os critérios e as principais funções relacionadas aí à otimização para que a gente possa trabalhar isso na simulação de processos nas aulas seguintes e trabalharemos alguns exemplos iniciais. Bem? Bem, na aula anterior, então, nós finalizamos a parte do estudo da simulação de processos com simuladores, tá? Vendo algumas funcionalidades do software ENSO, tá certo? Vendo como realizar análise de sensibilidade, regressão de parâmetros, como trabalhar com rotinas externas, como, por exemplo, o plugin do VRTerm para importar propriedades e modelos termodinâmicos para a criação de novos modelos e simulações na interface de código, também. E na aula de hoje, a partir de hoje, então, como eu comentei, nós trabalharemos com os conceitos de otimização. Tá? Quais são as classes de problemas de otimização, por que existem essas diferenças entre problemas de otimização, tá? Quais as diferenças entre as soluções, porque alguns problemas de otimização podem ter mais de uma solução, tá certo? Alguns exemplos de softwares e solvers para otimização, que a gente tem aí uma variedade que é possível trabalhar, e alguns exemplos de otimização ao final para a gente entender e ficar um pouco mais claro os conceitos que a gente vai ver na parte inicial da aula. Bem, inicialmente, aqui alguns conceitos que é necessário a gente diferenciar, né, e ter a ideia de como isso vai ser aplicado na área de simulação de processos são, primeiro, otimizar, tá? Otimizar, quando nós queremos falar, né, de maneira geral sobre algo e nós queremos falar que queremos então otimizar um processo, otimizar, né, os resultados de um determinado problema, otimizar, né, algo, é justamente aí que a gente precisa ter uma especificação a mais, tá certo? Não é simplesmente, às vezes, a gente dizer que vai otimizar algo, mas não especificar, né, em relação ao que esse algo vai ser otimizado. Bem, então, o conceito de otimizar ele está, né, definido como determinar a condição ótima em relação a um determinado objetivo ou em relação a um determinado critério, dentre um conjunto de possibilidades. Tá bem? Então, se a gente diz que vai otimizar algo, a gente tem que especificar qual é o parâmetro, né, e quais são os critérios que vão ser levados em consideração nesse processo de otimização. Bem? Então, por exemplo, otimizar em relação a um determinado objetivo, eu tenho que dizer se eu quero encontrar o ponto ótimo em relação ao lucro, o ponto ótimo em relação ao custo, ou o ponto ótimo em relação à temperatura de operação do processo, o ponto ótimo em relação à composição de alimentação. Então, nós temos aí sempre que otimizar se referenciando a um determinado objetivo. Também, e esse objetivo ele tem que estar dentro de um conjunto de possibilidades. Também, então, a gente sempre tem que levar em consideração a região de busca viável dessa solução. Então, ela tem que estar definida e tem que ser possível encontrar isso. Tá certo? E a gente vai ver mais adiante, né, o que define uma região ser possível ou não. E também otimização, né, além da maneira genérica, né, e geral que a gente traz para a palavra otimizar, que pode ser utilizada de maneira, né, bem ampla, né, no estudo, né, da engenharia e da matemática em si, o termo otimização, ele se refere ao estudo de problemas em que se busca minimizar ou maximizar uma função através da escolha sistemática dos valores de variáveis reais ou inteiras dentro de um conjunto viável, tá bem? Então, para que a gente possa otimizar algo do ponto de vista, né, de engenharia, que toma como base, né, os princípios da matemática, nós temos que ter uma função que representa o nosso sistema, tá bem? E muitas vezes, junto com essa função, nós temos várias outras funções atreladas, né, formando aí um conjunto, um sistema de equações,
E dentro desse sistema nós definiremos então uma função que ela vai trazer de maneira explícita o parâmetro que a gente quer otimizar e as demais funções, como a gente vai ver mais adiante, definem, né, as restrições do problema e isso forma um modelo, tá certo? Lembra para a gente o conceito de modelagem, né, de determinação de modelos de sistemas e processos, é encontrar, né, determinar através dos balanços de massa, energia, né, equações cinéticas, termodinâmicas, as equações que representam, né, que modelam o nosso sistema. Então, se a gente quer otimizar um parâmetro desse sistema, a gente tem que recorrer ao modelo. Também, muitas vezes, é importante, inicialmente, também, a gente ter a condição de trabalhar a simulação desse sistema para determinar esse conjunto viável de soluções possíveis para um problema de otimização. Bem, então, vejam que otimizar é minimizar ou maximizar. E isso quer dizer encontrar um ponto de máximo, como por exemplo da superfície que eu trouxe o desenho aqui, ou encontrar um ponto de mínimo, também. Então, né, não confundam, às vezes é muito generalizado utilizado o termo otimização simplesmente para especificar uma melhoria de um processo, certo? Essa melhoria pode, em alguns casos, ser uma condição ótima, né, de processamento, uma condição ótima de operação. Porém, nem sempre, né, você melhorar algo quer dizer que você otimizou algo. Bem, por exemplo, nessa nossa função, se nós partimos de um ponto, né, uma região que eu estou indicando aqui, para uma região um pouco mais acima, e o nosso objetivo é encontrar um valor máximo e maior, nós melhoramos, certo? Mas enquanto eu não chegar no ponto de máximo, né, eu de fato, do ponto de vista matemático, não maximizei, não otimizei o resultado daquela situação. Bem, então, além disso, né, já que a gente precisa ter um modelo para fazer uma otimização, esse modelo ele é composto por uma função objetivo, principalmente, tá, que pode ser definida como uma equação capaz de mensurar a eficiência desse nosso sistema e que nos permite avaliar, né, a performance do sistema, e daí isso vai estar relacionado ao nosso objetivo, e por isso é chamada função objetivo. Bem? E, por exemplo, né, algumas funções muito utilizadas em processos químicos na indústria são funções do custo, e daí, quando nós queremos otimizar um processo em função da função do custo, o que nós queremos é minimizar o custo, tá? Gasto energético também, otimização, levando em consideração o gasto energético, já que ele está diretamente relacionado aos custos, né, minimizar o gasto energético, para precisar de menos energia e produzir, assim, com um produto mais barato. Lucro também pode ser, né, expresso matematicamente como uma função do custo, mas se nós trabalharmos lucro, por exemplo, como uma função objetivo, nós devemos então maximizar o lucro, tá? Porque a situação ótima, a situação ideal, né, a situação de maior lucro. Eficiência também, seja eficiência energética, seja eficiência de operação de uma máquina, né, independente da eficiência, o objetivo é maximizar a eficiência. Produtividade também, maximizar a produtividade e quando falamos nisso, né, também acabamos relacionando com o tempo de processamento. Aumentar a produtividade quer dizer também produzir a maior quantidade possível no menor tempo, né, ou utilizando menor quantia de recursos. E o tempo de processamento, principalmente em processos em batelada, nós podemos colocar uma função objetivo que calcula o tempo da batelada e, a partir disso, utilizar um método de otimização para minimizar o tempo de processamento, encontrar as condições de processo que satisfazem as, as restrições e digamos, os parâmetros de qualidade, né, exigidos para o processo e que permitem que ele ocorra no menor tempo possível. Então vejam que todos esses parâmetros em processos químicos podem ser representados em uma função matemática e colocada em um modelo como uma função objetivo. Mas muitas vezes, né, o mais normal, principalmente quando trabalhamos com sistemas reais, é que além da função objetivo nós tenhamos aí um conjunto de outras equações que acompanham a função objetivo e que compõem o nosso modelo matemático a ser otimizado. E esse conjunto de equações nós chamamos de restrições. Bem, essas restrições, se nós formos ver, elas acabam então representando as condições limitantes das variáveis envolvidas representadas de forma matemática,
relativas às características físicas do problema de otimização. Bem, e daí nós podemos normalmente ver isso de duas maneiras, tá certo? Sendo restrições em relação aos valores que as variáveis do problema podem assumir, tá? No intervalo em que é possível. Por exemplo, se nós estamos lá dimensionando um trocador de calor e queremos determinar qual é a configuração, né, de menor custo de operação ou de melhor eficiência energética em termos de troca térmica, né, nós temos um conjunto de possibilidades a escolher. Se nós temos uma passagem no casco, duas passagens nos tubos, quatro, se o arranjo é quadrático, é triangular. Então, nós temos várias condições ali atreladas. Porém, nós temos uma limitação dessas restrições. Por exemplo, eu tenho que definir aí se eu quero avaliar qual a melhor condição dentre a possibilidade, por exemplo, de 2 a 10 passagens no tubo, ou, né, eu tenho 3 configurações possíveis de geometria dos tubos, né, triangular, quadrática, linear e quadrática invertida, ou eu tenho, por exemplo, um número limite de chicanas que eu posso ter dentro desse trocador. Então, existe aí, né, várias limitações para as variáveis. E esses parâmetros influenciam no resultado do nosso modelo. Mas também podemos ter, né, as outras equações que precisam ser satisfeitas. Né? Por exemplo, se nós temos uma função de custo, né, uma função de lucro, uma função econômica, para ser otimizado no processo, muito provavelmente isso depende do quanto é produzido e do quanto é consumido e no processo. E se a gente pensar assim, né, a gente tem todas as outras equações que relacionam as quantidades produzidas e consumidas, que representam os princípios de conservação e que precisam ser satisfeitas. Então, nós temos os balanços de massa, balanço de energia, né, condições de equilíbrio. Então, temos aí várias equações que precisam também ser satisfeitas à medida que nós encontramos uma solução de melhor lucro ou de menor custo, certo? Então, essas equações entram como restrições e existem vários solvers, né, vários métodos de otimização que encontram um resultado ótimo e, ao mesmo tempo, satisfazem essas demais equações que compõem o problema. Bem? Por exemplo, né, aqui a formulação clássica, né, genérica de um problema de otimização, normalmente nós escrevemos o nosso modelo para otimização como, né, uma função objetiva, a qual nós queremos otimizar, por exemplo, chamada de z, ou uma f de x, sendo esse x um vetor das variáveis que compõem o problema de otimização. Né? Não necessariamente eu tenho uma única variável, mas, por exemplo, eu quero, às vezes, otimizar um processo, otimizar a quantidade produzida de um reator em relação, né, avaliando as condições de temperatura, pressão, composição, comprimento do reator. Então, eu tenho várias variáveis que podem, né, influenciar no resultado da produção, né, de quantos produtos são formados e saem desse reator. Então, eu represento esse x barra como sendo o vetor das minhas variáveis. E essa minha f de x é a função objetivo. Geralmente, ela é a primeira função apresentada na formulação e fica aqui em cima. Além da função objetivo, nós temos as restrições de igualdade. Aí nós chamamos restrições aqui do tipo h de x. Nós podemos ter várias, né? E aí eu posso chamar h1 de x, h2 de x, h3 de x. Por exemplo, né, uma equação muito utilizada em processos químicos que precisa ser satisfeita, né, por a restrição de igualdade são os balanços de massa, né, e também a restrição da soma das composições igual a 1, né, em uma determinada corrente de processo. Então, se a gente for representar isso matematicamente, isso entra como uma igualdade. E também as restrições de desigualdade. Né? Não necessariamente um conjunto de valores ou algumas expressões do nosso modelo, elas precisam representar exatamente um valor. Certo? Muitas vezes, uma restrição de desigualdade é cabível e pode ser levada em consideração. Por exemplo, eu quero encontrar a maior produção do reator, né, tendo a temperatura como uma variável, e eu imponho uma restrição de que essa temperatura tem que ser menor que 500 graus Celsius, menor que 600, por exemplo, para inviabilizar que, ao utilizar um método de otimização, eu encontre um resultado com uma temperatura muito alta, que não é praticável. Então, eu posso adicionar restrições dessa forma. E também a região de busca das variáveis, tá certo? Então, normalmente, se nós utilizamos um software, né, ele já tem um método
lá incorporado que permite que a gente especifique se as nossas variáveis são todas reais, se elas são contínuas, se elas são inteiras, se elas só são reais positivas, tá certo? Então, normalmente isso tem que ser bem especificado no problema, para que a gente não encontre soluções inviáveis, certo? Por exemplo, se eu resolvesse o problema para o reator e o comprimento do reator fosse uma das minhas variáveis levadas em consideração no modelo, eu não poderia, né, na minha solução, ter um comprimento de reator negativo, tá certo? Então, tem que especificar na hora de aplicar o método que eu quero que o comprimento seja uma variável positiva como resposta, real positiva, né, ou contínua. Algumas variáveis, né, elas precisam ser inteiras, certo? Por exemplo, o número de chicanas dentro de um trocador de calor, ou o número de passagens nos tubos, como eu comentei, precisa ser inteiro, gente. Não tem como ter uma passagem em meia, não tem como ter 3 chicanas e meia. Então, a gente precisa sempre determinar também a região de busca dessas variáveis. Bem, então, a gente viu, né, eu comentei com vocês que é importante a gente poder entender, né, e poder realizar análises por meio das simulações para depois poder então avançar e utilizar os métodos de otimização para determinação de condições ótimas, certo? Porque esse método de otimização ele exige um modelo, né, que formula o problema e também ele exige, né, a possibilidade de que você possa entrar com as suas variáveis, né, de projeto, que nós chamamos assim, as nossas variáveis, os nossos inputs, no nosso modelo, que em um local onde é permitido fazer uma simulação, e aí a partir de várias simulações, né, e a parte depende do método daí, né, do funcionamento, mas ele vai detectando e determinando a região que nos leva para a melhor condição da função objetivo e vai nos retornando as melhores condições de processo, certo? Então, para que a gente possa utilizar o método de otimização, nós precisamos de um modelo e facilita em muito se nós tivermos um software de simulação associado para que a gente possa testar essas condições de entrada. Alguns métodos, né, que eu vou falar daqui a pouco, os métodos determinísticos, eles precisam só de uma variável de entrada, quer dizer, só de um vetor de variáveis de entrada, um chute inicial, para ele calcular os resultados de saída da função objetiva. No entanto, existem métodos não determinísticos que precisam de vários vetores de entrada, e a partir daí, né, o modelo vai sendo simulado, né, inúmeras vezes, verificando o comportamento de todas as soluções e direcionando a solução ótima daquele problema. Bem, além disso, né, para a gente escolher qual método de otimização, qual solver de otimização vai ser aplicado para um determinado problema, a gente precisa conhecer as características desse problema de otimização. Bem, nós temos aí várias características que definem, né, qual método ser escolhido. Nós temos problemas de otimização univariável, também nós podemos dividir, né, entre univariável quando nós só temos uma variável de entrada, certo? Né? Por exemplo, se eu só quero otimizar a produção do reator em relação à temperatura ou a quantidade de determinado produto que sai no reator em relação à pressão, né? Ou eu quero minimizar a queda de pressão. Então, nós temos, assim, problemas que podem ser resolvidos, né, utilizando a otimização para problemas de uma variável. E também multivariável, quando nós temos mais de uma variável, e daí, claro, tem que ser métodos mais elaborados e que permitam, né, ver a influência de mais de uma variável na nossa função objetivo, que nos retorna, né, a resposta do que a gente quer otimizar. Então, nós podemos, em relação ao reator, novamente, colocar várias variáveis, né? Sendo um PFR o comprimento, né, o tempo de residência, a temperatura, a pressão, composição. E quando nós trabalhamos com processos, normalmente essas funções, como vocês já viram, nós estamos acostumados, são funções não lineares. Tá? Equações cinéticas, né, que não são de zero ou primeira ordem, equações cinéticas com termo de adsorção, né, equações cinéticas bioquímicas, são todas equações não lineares. E isso, né, também é importante a ser definido na escolha de um método de otimização. Bem, porque nós temos métodos que só são válidos para otimização linear, bem, para funções lineares. Então, nós determinamos a melhor condição em um intervalo a partir das funções lineares e métodos para otimização de problemas não lineares. Tá? Ao final da aula, nós veremos, né,
um de cada um, né, para a gente entender um pouquinho como isso funciona. E vejam que quando nós trabalhamos problemas lineares, normalmente nós temos uma região de busca e que se o nosso problema ele for irrestrito, que é o que eu vou comentar aqui a seguir com vocês, para um problema linear, ele não tem solução ótima, porque a nossa função linear ela tende de menos infinito a mais infinito. Então, para que eu possa encontrar soluções ótimas de problemas lineares, é preciso que eles sejam problemas restritos. Enquanto problemas não lineares, não. Problemas não lineares, as funções não lineares, elas acabam tendo então pontos de máximo e mínimo, né, que formam a superfície, né, da região de busca da nossa função, e esses pontos de máximo e mínimo, por exemplo, se eu olhar aqui em um corte, né, em uma vista superficial, eu tenho uma região onde eu tenho esse, essa ponta, né, o vértice aqui da nossa concavidade, e a gente consegue ter esse valor de mínimo ou máximo, dependendo, né, do objetivo da função. Então, também é importante definir se a nossa função objetiva ela é irrestrita, tá certo? E daí, no caso, se ela for linear, ela não tem ótimo, né? Ela precisa ser restrita para que ela tenha um ótimo. E se ela for, né, não linear, ela pode ter um valor de mínimo, um valor de máximo, mais de um valor de mínimo ou de máximo, tá? Como, por exemplo, aqui, né, uma função de uma variável, né, uma parábola, pode ser um polinômio de segundo grau, ou uma função aqui de duas variáveis, né, que pode ser uma mistura de funções trigonométricas ou polinomiais, logarítmicas, exponenciais, e que tem um comportamento todo e que nossas variáveis podem nos levar a um vetor solução mais de um vetor solução ótimo, tá certo? E logo a seguir a gente vai ver a diferença disso. E a otimização restrita é o problema completo, como eu comentei anteriormente. Nós podemos ter as restrições de igualdade e as restrições de desigualdade. E se a gente for verificar matematicamente, as funções dessas restrições, elas delimitam a nossa região de busca da solução ótima, certo? Por exemplo, aqui eu posso ter uma função objetivo não linear de segundo grau e várias restrições lineares que são retas, né, no meu espaço de busca, e nós dizemos assim, então, que essas regiões elas cortam a nossa função objetiva de maneira a especificar o intervalo de busca que a gente quer a solução. Por exemplo, né, se eu quisesse uma solução só dentro aqui desse triângulo, limitado pelas minhas restrições, né, de igualdade e desigualdade aqui, o meu ponto de mínimo nessa região ele seria o ponto aqui que encontraria, né, a minha reta H3. Né, porque se a minha região de busca ela é restrita a ser essa região, né, o meu valor de mínimo não pode estar fora. Né, não pode ser, no caso aqui, o nosso vértice da parábola. E se a gente verificar isso, né, numa abordagem de mais dimensões, né, em 3 dimensões, funções de duas variáveis poderiam ser planos cortantes na nossa região de busca, que delimitam também a região na qual a gente quer encontrar um ponto de ótimo. E para mais variáveis, né, não temos como representar isso graficamente, mas a gente entende que as funções elas vão então, né, cortando e moldando a região de busca para a qual a gente quer encontrar uma solução. Hein? Bom, além disso, né, os problemas de otimização eles também podem ser classificados de acordo com as características de variáveis que a gente quer encontrar para a solução ótima. Também, então, se nós temos variáveis que só podem assumir valores inteiros, e nós veremos alguns exemplos hoje também, nós dizemos que o problema de otimização que, né, é formulado com essas variáveis é um problema de programação inteira. Tá? Como esses métodos eles são todos, né, digamos que solvers programados, né, na forma de algoritmos, né, em softwares de programação, nós normalmente usamos essa nomenclatura para se referenciar aos problemas de otimização. Tá? Então, um problema de otimização de programação inteira é um problema que só assume valores inteiros para as variáveis do problema. Quando nós temos variáveis apenas contínuas, e daí elas podem, né, receber valores intermediários, tá certo? Aí vai depender da característica das funções serem lineares ou não lineares. Se nós temos apenas funções lineares, nós dizemos que estamos lidando com um problema de programação linear.
E se nós dizemos que nós estamos trabalhando com um problema que tem pelo menos uma função não linear, então nós dizemos que esse é um problema de programação não linear, um PNL. Porém, nós podemos ter problemas que misturam ambos os tipos de variáveis, tanto variáveis inteiras quanto variáveis contínuas, certo? Por exemplo, novamente, lá o caso do trocador de calor. No trocador de calor, eu posso ter, né, um número de tubos como uma variável inteira do problema a ser encontrado em uma certa configuração, e a temperatura de troca térmica ou mesmo o coeficiente global de troca térmica como uma variável contínua. E aí eu posso ter problemas mistos, que são classificados também de acordo com a linearidade ou não das funções que compõem o modelo do problema de otimização. E quando nós temos apenas funções lineares, nós temos daí então um problema de programação linear inteira mista. E quando nós temos pelo menos uma função não linear, seja ela a função objetiva ou uma das restrições, nós dizemos que nós temos um problema de programação não linear inteira mista. E daí, dependendo da classe, do tipo de problema, existem métodos de otimização que eles são específicos para cada um desses problemas, em que eles permitem uma convergência mais rápida, uma precisão maior, certo? Eles conseguem lidar com as características das variáveis inteiras, por exemplo, que isso é um problema e uma dificuldade bastante grande na otimização. E também, além de classificar o problema de otimização, nós também precisamos classificar as soluções desses problemas de otimização. Quando é um problema linear restrito, nós não precisamos se preocupar, porque sempre para um problema linear restrito, a nossa solução ótima vai ser um ótimo global. Porém, quando nós temos problemas não lineares, né, nós podemos, como vocês conhecem, de acordo com o comportamento da função objetivo, nós podemos ter várias regiões onde nós temos pontos de máximos e pontos de mínimos. E daí nós dizemos, então, que o maior ponto de máximo da nossa região é o nosso ótimo global, né, o nosso máximo global. O menor ponto de mínimo também é um ótimo global, mas é o mínimo global. E qualquer ponto que seja um ponto que contenha, né, um valor máximo em sua região, mas que não é o valor máximo global da função ou o valor mínimo global, eles são o que nós chamamos de ótimos locais. Ele pode ser um máximo local, se ele não for o maior valor, mas for um ponto de máximo em uma região, e pode ser um mínimo local, se ele também não for o mínimo global, mas for o ponto de mínimo em uma determinada região da função objetivo. E aí isso é muito importante e necessário de ser levado em consideração, porque a maioria dos métodos numéricos para otimização, principalmente os métodos determinísticos, eles se baseiam, né, em encontrar soluções na região para a qual a nossa derivada é igual a zero, né, para quando nós temos, então, né, não temos uma inclinação, e isso, né, acaba acarretando, então, em muitas vezes, dependendo do nosso chute inicial, para fazer a convergência para um valor de ótimo, né, fazer com que a solução, o resultado que a gente encontre, possa ser, na verdade, um ótimo local, certo? Então, aí existem certas tentativas e certas regras que, às vezes, ajudam a escapar da solução de ótimo local para encontrar um ótimo global, mas muitas vezes, dependendo do método, a gente precisa conferir, né, e avaliar a nossa solução, a nossa função objetiva, a nossa curva de resposta para ver se aquilo não é um ótimo local, um ótimo, e daí a partir daí encontrar uma maneira de encontrar um ótimo global, certo? Então é importante às vezes resolver um problema de otimização usando várias soluções iniciais para verificar se todas elas convergem para o mesmo resultado. Okay? E aqui a representação, né, em 3D também, vejam aqui que a gente pode ter um máximo global e alguns máximos locais, dependendo da região de busca. Bom, agora, né, separando aqui, dividindo a classificação dos métodos, nós temos os métodos determinísticos, como eu comentei, ou também conhecidos como métodos matemáticos ou métodos heurísticos, e eles são baseados em derivações das funções matemáticas que compõem o modelo de otimização, certo? Ou seja, ele se guia a encontrar um ponto de máximo ou mínimo por conta das derivadas, né? Derivada primeira, derivada segunda,
né? A primeira para encontrar um ponto de inclinação igual a zero, um ponto estacionário, digamos, como nós chamamos, ou da derivada segunda, daí para dizer se é um ponto de máximo ou de mínimo. E nós temos vários métodos na literatura, né? Alguns exemplos aqui, o método da seção dourada, o método da descida íngreme, o método simplex, o método do gradiente reduzido generalizado e alguns outros. Mas a principal diferença entre esses métodos determinísticos e os métodos não determinísticos, que é a próxima classe que eu vou comentar, que esses métodos determinísticos eles são chamados assim porque eles estão determinados a encontrarem a sua solução de acordo com o seu chute inicial. Então, se você usar o mesmo chute inicial, em quantas vezes for, você sempre vai chegar ao mesmo resultado. Porque esses métodos eles seguem, então, uma formulação matemática, uma solução, uma matemática lógica, que ela faz com que você siga sempre o mesmo caminho ao encontrar um valor de máximo e um valor de mínimo. Então, já está determinado qual vai ser a sua solução a partir do seu chute inicial. Porém, nós podemos ter também os métodos não determinísticos. E esses métodos, então, eles são conhecidos também como métodos estocásticos ou métodos meteorísticos, e eles são baseados em probabilidades e aleatoriedades. Então, por conta disso, justamente por conta da aleatoriedade que esse método carrega, pode ser que para uma mesma solução inicial, para o mesmo chute inicial, você chegue a resultados diferentes. Também daí tem toda uma teoria, né, estatística e de distribuição aleatória é, incorporado ao método para que você consiga, né, chegar a resultados diferentes e você pode utilizar chutes iniciais diferentes para tentar encontrar uma solução de máximo ou mínimo. Bem, aqui na nossa disciplina nós vamos trabalhar só os métodos determinísticos, tá certo? Né, diferente na disciplina de otimização eletiva, né, que eu fiz, nós vemos os dois tipos de métodos e vimos os algoritmos dos métodos, certo? Mas aqui na nossa disciplina o objetivo é aplicar os métodos, tá certo? Identificando as situações em que eles são aplicáveis e determinar a solução de ótimo por conta dos valores de máximo ou mínimo, ok? Mas alguns exemplos que eu trouxe aqui de métodos não determinísticos, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre eles, vocês podem pesquisar depois, né? São os algoritmos genéticos, algoritmos evolucionários, métodos de busca, como Table Search, Simulated Annealing, PSO, né? E alguns outros, né? A maioria deles ainda, né? Por alguns deles serem métodos recentes, métodos que alguns deles também são ponto de partida para os métodos e algoritmos de inteligência artificial, a maioria do conteúdo desses métodos, né, está em inglês. A gente não tem muito material em português, portanto, a gente acaba utilizando o nome do método em inglês mesmo. Bem, só para exemplificar aqui, por exemplo, o método determinístico, ele é baseado, então, em, por exemplo, o método da descida íngreme, partir de uma solução inicial, e a partir dessa solução inicial, ele vai então seguindo as iterações que o seu método propõe, verificando, né, a inclinação da derivada em cada um dos pontos, o que dá para ele uma direção que ele tem que seguir para que ele tente convergir para o ótimo da função, para um ponto que contém a melhor solução, seja ela um máximo, um mínimo, tá certo? Então, sempre a partir de um chute inicial, ele vai verificar a inclinação da derivada, a inclinação, os valores, né, para que seguem as derivadas da função objetivo e vai guiando a solução ótima. Enquanto o método não determinístico, ele vai partir de um conjunto de populações de chutes iniciais, tá? Não é um único chute inicial normalmente. Normalmente nós temos vários chutes iniciais. E, por exemplo, o algoritmo genético, ele vai comparando a solução obtida por cada chute inicial e vai realizando um processo, né, de troca de valores de variáveis, né, trocando as informações de acordo com os melhores resultados que foram encontrados com os chutes iniciais, para tentar convergir e chegar em uma único vetor solução que nos dá a nossa solução de ótimo encontrada, né, a partir dessa combinação de valores que pode ter critérios de aleatoriedade no meio do caminho.
né? Digamos assim, por exemplo, aqui nós temos dois vetores, né, da nossa solução inicial. Esse é um problema, por exemplo, aqui de variáveis binárias, que só podem assumir valores de 1 e 0. E a partir, né, de diferentes soluções que obtiveram os melhores resultados em uma determinada iteração, nós trocamos posições desses vetores para a próxima iteração, certo? E daí é como se fosse, né, realmente fazer um cruzamento, né, um crossover entre essas soluções, né, e por isso é chamado algoritmo genético, né, representando cada vetor solução como um cromossomo, digamos assim, e cada variável desse vetor solução como um gene. E aí eles vão trocando genes de maneira a produzir vetores, né, ou seja, indivíduos que sejam melhores candidatos a soluções de ótimas nas próximas iterações. Então existem, né, várias teorias diferentes que são incorporadas e levadas em consideração nos métodos não determinísticos, né, e o algoritmo genético é uma das primeiras, né, uma das mais conhecidas e bastante utilizada até hoje. A principal diferença entre os métodos determinísticos e não determinísticos é que os métodos determinísticos normalmente eles têm uma convergência em um menor tempo, tá? Em um menor número de iterações, ou se você levar em consideração falar em termos de esforço computacional, um menor tempo também de esforço computacional para encontrar a sua solução ótima, porém ele apresenta o risco de você ter um valor da sua função objetivo como um mínimo local, bem? Enquanto um método estocástico, ele tem um menor risco de ter uma solução presa em um mínimo global, local, quer dizer, permitindo uma maior chance de você encontrar um mínimo global ou um máximo global, né, um ótimo global, porém ele leva mais tempo para convergir e seu processo, então, pode demandar um maior esforço computacional, um maior número de iterações para isso também. Mas aqui considerando e comparando, por exemplo, a busca de um valor de mínimo, vejam que, apesar dele levar mais tempo, ele pode chegar a um valor menor do que o valor encontrado pelo método determinístico. Bem, além disso, né, a partir daí, nós temos, né, à disposição vários softwares que são voltados realmente para a otimização, que têm solvers programados para otimização com métodos numéricos, né, e cada método numérico ele pode ser particularizado para resolver determinados tipos de problemas, porque muitos deles têm alguns parâmetros que são definidos pelo usuário e o usuário faz o ajuste desses parâmetros para que o método consiga encontrar um ponto de ótimo mais fácil para um determinado tipo de problema. Bem? Então, alguns dos solvers, né, quer dizer, alguns dos softwares, né, que vocês conhecem, né, o Excel, ele tem a ferramenta do solver, que é um software de otimização, se nós formos ver, né, porque ele permite encontrar valores de máximo e mínimo, né, MATLAB, MATCAD, Maple, né, GANS é bastante utilizado, Lindo, então tem vários softwares voltados especificamente para otimização. E dentro desses softwares nós temos algoritmos que permitem trabalhar os métodos de otimização para resolver um problema. E alguns desses algoritmos também estão presentes e podem ser incorporados nos simuladores de processo, certo? Então o Aspen tem alguns métodos de otimização incorporados, o Enso também tem softwares, tem algoritmos, né, solvers de otimização incorporados. Então a gente consegue estabelecer um modelo de processo a ser otimizado com os solvers disponíveis. Bom, as aplicações na indústria, né, da otimização, elas são inúmeras, né? Existem várias situações em que é possível, né, modelar, como a gente já viu, os processos, modelar as características, né, dos processos químicos, e a partir daí encontrar um valor de ótimo para esses problemas exige um método e essa solução ótima ela tem que ser praticável, ela tem que ser viável. Então, a partir daí, a gente tem que definir as nossas restrições para encontrar a melhor condição. Alguns exemplos, né, problemas de otimização de cadeias de suprimentos. Nós temos, por exemplo, aqui um problema onde nós temos, por exemplo, a produção, né, a extração inicialmente aqui de petróleo de determinados lugares. A partir dessa extração, esse petróleo ele é carregado via navio para as refinarias. A partir das refinarias, né, passa por várias etapas de processo
e são distribuídos os produtos, né, da cadeia de suprimentos do petróleo para as lojas, para os mercados, né, para as indústrias que utilizam os produtos da indústria petroquímica. Então, todo esse processo de logística, de saber quanto você vai produzir, quanto você vai enviar para cada refinaria, quanto você vai enviar de cada refinaria para cada indústria, né, as condições de processo, tudo isso, né, pode ser formulado matematicamente em um modelo, e você pode definir, por exemplo, qual é a condição, quanto você tem que produzir, quanto você tem que consumir de cada matéria-prima e produto, de maneira a manter o maior lucro possível da sua cadeia de suprimentos. Ou mesmo problemas de otimização de scheduling, nós chamamos que são problemas para otimizar qual o melhor arranjo de sequência de processos, principalmente processos em batelada, que nos permitem ter o menor tempo de ciclo de uma batelada. Lá na aula do SuperPro, lembra, nós tínhamos, né, vimos o diagrama de Gantt, e o diagrama de Gantt, então, permite a gente representar e estudar o tempo de ciclo de uma batelada. Então, se nós temos vários equipamentos disponíveis, né, visualmente é difícil e complicado especificar a ordem que você vai trabalhar para obter o menor tempo de ciclo. E a partir, então, da formulação matemática desse problema, nós conseguimos, então, determinar e maximizar a produção, né, minimizar o tempo de processamento e assim por diante. Também podemos ter problemas com a aplicação de regras de mistura. Bem, então, nós temos, né, alguns problemas como, por exemplo, que utilizam sistemas mais idealizados, né, digamos assim, onde é possível a gente determinar propriedades de mistura de certos compostos a partir das propriedades individuais, certo? E se for uma mistura ideal, por exemplo, normalmente nós consideramos essa propriedade da mistura como uma média ponderada das propriedades individuais. E daí, se nós queremos um produto com uma determinada condição, essas funções que representam a média ponderada das propriedades fazem com que nós possamos, então, formular um modelo que nos diz qual a quantidade exata de cada um que satisfaça os critérios do nosso produto de saída. Então, o exemplo 1 da aula trata justamente sobre isso. E nós temos também as aplicações na indústria para determinação das melhores condições de processo. Então, nós tanto na escolha, né, da quantidade, enquanto nós queremos produzir ou como nós queremos produzir, também nós vimos que os balanços de massa e energia eles têm uma série de parâmetros que podem então nos levar a resultados diferentes, dependendo das escolhas desses parâmetros para os nossos modelos. É só o título aqui, então, de ilustração, eu trouxe, por exemplo, naquela simulação da produção do dimetil éter que nós fizemos no RAICIS algumas aulas atrás, nós tínhamos então, né, a produção de dimetil éter em função, né, dos consumos dos nossos reagentes, né, do CO2 e metano também, e tínhamos formação de água, formação de hidrogênio. E se nós avaliarmos, por exemplo, qual a fração molar da composição da corrente de saída do reator em função da razão hidrogênio CO alimentado na corrente de entrada, então nós podemos verificar, né, que nós temos uma região onde a produção de água ela é máxima, a produção de dimetil éter ela começa a decair, a produção de hidrogênio ela começa a aumentar. Então, nós precisamos, né, levar isso em consideração para, às vezes, tentar determinar qual é a região, por exemplo, se a água for interessante que eu tenha uma quantidade grande de água na minha saída, ou talvez que isso também favorece a produção do dimetil éter, qual é o ponto de maior produção de água. E vejam que no início, para baixas razões, né, a produção é pequena. Depois de um determinado ponto, ela começa a decair. Então existe, né, um valor aqui, por exemplo, entre 2,4 e 2,6, que é o ponto ótimo da razão de alimentação para a produção de água. E nós temos, né, podemos verificar isso para muitos outros processos de sistemas reacionais. Né? Também teve, acho que o reator CSTR da reforma do metano que nós vimos no Aspen Plus, nós tínhamos um ponto de máximo para a produção do metano ou para a quantidade de CO2 dentro do metano. Se nós queremos evitar um subproduto de reação, nós podemos tentar encontrar qual é a condição, né, de ponto de mínimo
desse produto na produção no reator em função da temperatura, da composição, da pressão e assim por diante. Então, para que a gente possa encontrar esse valor de máximo, um valor de mínimo, nós precisamos formular isso e usar um método de otimização. Bem? Bom, agora eu trouxe aqui alguns exemplos para nossa aula. Acho que não vai dar tempo da gente realizar todos, tá? Então a gente vai realizar o exemplo 1, e aí eu vou deixar então os próximos exemplos para as próximas aulas. Mas vamos então trabalhar o exemplo 1, e para a gente ter uma ideia só, né, de uma formulação de problema de otimização e utilização do solver do Excel. Tá? Deixei uma planilha lá no Moodle que vocês vão estar utilizando também para resolver esses problemas aqui junto na aula. Bom, o problema 1, ele trata sobre a maximização do poder calorífico de uma mistura. Então vamos entender aqui, interpretar um pouquinho como isso funciona e depois como é formulado o problema de otimização em cima desse problema. Uma indústria petroquímica deseja fabricar um novo combustível composto pela mistura de 3 hidrocarbonetos, hexano, heptano e octano. Supondo que o poder calorífico da mistura possui uma relação linear entre o poder calorífico puro dos compostos e a composição de cada um deles, ou seja, uma regra de mistura, né, e que justamente por serem hidrocarbonetos de peso molecular próximo, né, pode ser tratado como, né, um sistema ideal, determine, utilizando o método simplex, a composição de cada hidrocarboneto capaz de formar a mistura com o maior poder calorífico possível, de forma a atender às especificações de qualidade do combustível apresentadas a seguir. Ou seja, o nosso combustível ele exige uma fração máxima mínima de hexano na mistura de 0,06, ou seja, 6%, uma fração máxima mínima de heptano na nossa mistura, né, ou seja, fração máxima maior ou igual a 0,07, ou seja, mínimo de 7% na mistura, e a fração máxima permitida de ambos, né, tanto hexano quanto heptano na mistura, a soma das frações tem que ser menor ou igual a 20, certo? Então vejam que a gente tem especificações em relação à qualidade, né, que tem que ser cumprida para o combustível, de aditivos, né, que podem estar incorporados, por exemplo, mas que não podem passar um certo limite, mas também tem que ter uma quantidade mínima para o combustível ser viável economicamente. Então, essas condições, elas entram como restrições do nosso problema, certo? E aqui, então, uma representação que traz para a gente, né, a mistura dos três compostos na produção do combustível, o poder calorífico individual de cada um deles, tá certo? E a partir disso nós podemos aqui formular o nosso problema da seguinte maneira. A função objetivo que a gente quer maximizar é o poder calorífico do combustível, tá certo? Ou seja, aqui chamei isso de P da mistura. E isso é igual, digamos que ao produto, né, das frações de cada componente vezes o seu poder calorífico, tá certo? Para que o poder calorífico da mistura seja uma média ponderada do poder calorífico individual dos compostos. E as nossas restrições, existem daí várias maneiras de especificar, tá? Por conveniência, né, por padronização, eu deixei aqui as nossas restrições todas na forma de menor ou igual, tá? Então multipliquei as duas primeiras por -1, inverti o sinal da desigualdade. A terceira já era uma desigualdade do tipo menor ou igual, e mais uma restrição implícita que o problema não falou, mas que a gente sabe que é necessária. A soma das frações na composição de uma corrente tem que ser igual a 1, certo? Então, por isso, né, nós podemos aqui formular, digamos assim, nosso problema dessa maneira, com uma função objetivo para o poder calorífico, 3 restrições de desigualdade e uma restrição de igualdade. Então, vejam que esse é o nosso modelo para o nosso problema de otimização, no caso aqui da maximização de uma propriedade de mistura. Então vamos lá. No Excel, então, eu deixei uma planilha formatada para a gente conseguir inserir essas informações, essas variáveis, nessas restrições e utilizar o solver para encontrar a nossa melhor solução. Qual tem que ser a composição do combustível que respeita essas restrições e que nos dá o maior poder calorífico. Bem? Então, as nossas variáveis são as frações, né, do combustível. A nossa função objetivo, ela é definida, né, eu coloquei aqui, como sendo a
o produto, né, de cada uma das frações pelo poder calorífico associado à fração do composto, certo? E as nossas restrições, né, por exemplo, eu coloquei uma célula para cada uma delas para que a gente possa especificar elas lá no solver. Então, restrição 1 tem que ser, né, ela corresponde, né, a menos a variável da composição do hexano. A restrição 2, menos a variável do heptano. E o valor aqui, a qual tem que ser menor ou igual, eu vou especificar lá no solver. Tá? A restrição 3, a soma aqui das, das composições de hexano e heptano. E a nossa restrição 4, a soma de todas as composições, que tem que ser igual a 1. Então, aqui em dados, né, acessamos o solver, vamos especificar a nossa função objetivo, nós queremos um valor de máximo, certo? Então, veja, ele já tem métodos para resolução de problemas de maximização e minimização. As nossas variáveis são as composições, né, de hexano, heptano e octano. E as nossas restrições são a primeira, que é a nossa variável, né, a nossa equação que está ali, ela tem que ser menor ou igual a 0,06. A nossa segunda restrição, que é menos a fração de heptano, tem que ser menor ou igual a menos 0,07. A terceira restrição, né, que a soma de ambos tem que ser menor ou igual a 0,20. A nossa quarta restrição, que a soma das frações tem que ser igual, e daí vejam, eu defino aqui, né, do tipo igual a 1, certo? Acho que aqui ficou positivo, 0,06 é negativo, né, porque a gente inverteu. Então, vou colocar, opa, vou corrigir aqui, deixa eu ver aqui que acho que ele não está deixando, ah não, ele já tinha aceitado como alterado e não excluiu o outro, pronto, agora está certo. Então, tenho aqui todas as minhas restrições, da mesma maneira com que eu escrevi elas aqui para o problema, a função objetivo, e vejam que todas essas equações, elas são equações lineares. Tá? Eu não tenho produto de variáveis com variáveis no meu problema, nem divisões, nem uma variável ao quadrado, ao cubo, nenhuma característica de função não linear. Então, eu posso utilizar o método simplex, que ele é feito para isso, para otimização de problemas lineares, tá certo? Vejam que ele vem marcado por padrão, né, a opção de tornar variáveis irrestritas não negativas. Né? Isso quer dizer que ele já busca, se eu não tivesse restringido nenhuma variável minha aqui, todas as variáveis que eu não tenho associada a uma restrição, ele só busca valores positivos. Tá? Então, ele torna as variáveis irrestritas não negativas. Se a gente quisesse assumir ou fosse possível um valor negativo, a gente deveria desmarcar isso aqui. Mas não é o nosso caso. Aí a diferença dos métodos de solver do Excel aqui são de que o simplex ele é para problemas lineares, o GRG não linear, né, o próprio nome diz, mas ele é o método do gradiente reduzido generalizado para problemas não lineares, e o evolutionary ele é um método não determinístico, tá, baseado em algoritmos evolucionários para resolução de problemas com características de funções não amortecidas, certo? E aí, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre os métodos, né, vocês a essa altura já devem estar bem familiarizados com o solver, mas se vocês quiserem aprender um pouco mais sobre os métodos ou solvers, né, tem uma aula lá do curso de Excel que eu deixei disponível no YouTube, que eu explico e falo só sobre o solver e sobre algumas características aqui dos solvers, né, da ferramenta solver do Excel. Também vou deixar um card na videoaula direcionando lá para esse vídeo, se vocês quiserem ver. Bem, colocada todas as especificações, então se não ficou faltando nada aqui, nenhuma restrição errada, então pedimos para rodar, damos OK, e aqui vejam então que o solver encontrou uma solução para as frações que maximizam o poder calorífico da nossa mistura e que satisfaz as nossas restrições. Vejam que todos os valores eles estão, por ser justamente uma função linear, funções lineares, estão no limite, né, em que é permitido a gente ter aqui as nossas restrições para os nossos resultados de composição,
certo? Bem, acho que aqui nós temos, então, 13% de hexano, 7% de heptano e 80% de octano na composição, que nos dá o maior poder calorífico de mistura do combustível, de 44,33. E é justamente o valor mais próximo ao octano, porque a maior composição é de octano, né, já que é uma média ponderada, tende naturalmente a ser dessa forma, é o que ajuda a gente a entender que a nossa solução ela tem, né, uma certa consistência do ponto de vista do que era esperado. Bom, então, como atividade da aula 30, eu vou deixar então que vocês resolvam, tá, o exemplo do problema de otimização da aula, só para vocês criarem aí uma familiaridade, né, e relembrarem a estrutura de um problema de otimização com a planilha que eu vou deixar disponível direto lá no tópico da aula do Moodle, tá certo? Essas são as principais referências da nossa disciplina e da aula de hoje. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.